Jornal Litoral. RTL 917. Vacinar ou não vacinar? Eis a questão. No CPI da pandemia, presidente da Anvisa, Barra Torres, defende que vacinação não deva ser obrigatória. Vamos juntos conferir a declaração de Antônio Barra Torres. Em sua opinião técnica, a vacinação contra a Covid deveria ser obrigatória no Brasil ou não? Senador, é uma resposta um pouquinho mais longa também, não tem como ser sim ou não nisso aí. Senador, o meu desejo, o meu trabalho, o meu empenho é que as pessoas, vamos dizer assim, briguem para se vacinar. Eu quero ter o poder de convencer as pessoas para que elas busquem a vacinação a todo custo. Aquelas que acreditam, as que acham que não tem tanta importância e aquelas que negam. Eu venho do meio militar. No meio militar existe quem dá a ordem, quem cumpre a ordem. Então, para nós, na nossa cultura, isso é muito claro. Mas como médico, como pessoa, eu acredito no convencimento, eu acredito no desejo da população de se vacinar e é possível chegar a isso com campanha de informação, é possível chegar a isso com oportunidades como essa que o Brasil inteiro está nos assistindo, é possível chegar a isso com resultado transparente, claro, isento de influência política ou de qualquer natureza. As pessoas buscarem. Eu temo, senador, que uma determinação emanada desta casa, por exemplo, onde estão os legítimos representantes do nosso povo, a confecção de algum tipo de lei, por exemplo, que obrigue isso a acontecer, suplante um trabalho que é muito mais, talvez até lento, para os senhores, se os senhores votarem em regime de emergência, amanhã ou depois tem uma lei nesse sentido. Mas eu acredito no convencimento, da gente convencer as pessoas para que elas venham a efetivamente aderir. Aquilo que é imposto, as pessoas não aderem, não adianta. Em que pese, senador Renan Calheiros, que o mundo todo já... Você está no Jornal Litoral. Isso se trata da CPI da pandemia com o presidente da Anvisa, Barra Torres, defendendo que a vacinação não deva ser obrigatória. E agora a opinião de nossos comentaristas, começar com Carlos Alberto Romano. Bom, primeiro que o artigo 15 do Código Civil Brasileiro determina que ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento ou intervenção cirúrgica sem correr risco de vida. Então, a lei já determina que a pessoa tem o direito de recusar-se. Nós tivemos ontem, ou anteontem, uma promotora de justiça do Rio de Janeiro, de 35 anos, grávida. Ela se submeteu, acho que a primeira dose, e ela morreu. AstraZeneca? Sim, ela morreu. Então, veja, é um exemplo, tantos outros exemplos, que ainda a vacina não se sabe muitos efeitos colaterais. Verdade. Então, primeiro, obrigar, creio que é um constrangimento também inconstitucional, além de ilegal, porque a lei já prevê isso. Não é? Então, existe um conflito aí, quando a gente pega o Código Penal e o Código Civil. Né? Que a pessoa infectada é uma coisa que provavelmente se tem a intenção de, enfim, que é o argumento que está sendo utilizado para constranger e violar os direitos individuais do cidadão e do brasileiro. Agora, na fala do ministro, o presidente da Anvisa, que é um almirante da Marinha, não é? Respaldando que não cabe à lei ou ao Estado impor isso. Mas veja, nós teremos, sem dúvida nenhuma, outros obstáculos à cidadania e ao exercício dos atos da vida civil, como, por exemplo, viajar, como, por exemplo, até eles vão impor, se não tiver vacinado, votar, enfim, atos da vida civil que certamente eles vão impedir se a pessoa, acesso a transporte público, enfim. Então, eu creio que de uma forma indireta eles vão obrigar o cidadão a se vacinar. Agora, que a vacina ela não tem ainda todas as respostas, uma quantidade de respostas suficiente para dar uma tranquilidade para se vacinar, isso não tem mesmo. Doutora Maria Faiocchi? Olha, você sabe, gente, que eu tinha muito medo de virar jacaré, né? Eu tinha mas muito medo mesmo. Eu também concordo com o Romano que ninguém pode ser obrigado a fazer um tratamento, ou tomar alguma medicação ou vacina sem querer. Mas eu acredito, assim, como o presidente aí da Anvisa, não é isso? Não, ele é da...
esqueci agora, da Anvisa. Eu acredito no convencimento. E eu, há 2 semanas atrás, eu fui convencida. Depois de muito medo, muitos colegas, eu acompanho aquele Vacina Já, e eu vi que eu vou ser vacinada só ano que vem. Eu fiquei muito triste depois de ter sido convencida a me vacinar pelo Dr. Pedro, lá do HCOR. Toda quinta-feira eu participo do debate do Paulo Lopes, né, que é um debate tradicional lá na Rádio Capital em São Paulo. E a gente fez uma sabatina muito importante para ele, uma coisa muito bacana. Ele tirou muitas dúvidas, ele é infectologista. Sim. E ele é o responsável pelo HCOR, né, lá no combate ao Covid e tudo mais. E o que ele falou que mais te convenceu agora sim eu vou tomar a vacina, Olha, doutora? ele convenceu o seguinte: a vacina não vai ser solução para erradicar, acabar com a doença. Não. Mas ela vai te dar aquela tranquilidade que quando você pegar, você vai ter uma gripezinha. Né? A tua imunidade já vai estar melhor e tudo mais. Então isso me convenceu e me tirou um pouco do medo que eu tive. Muitos amigos meus da polícia acabaram tomando agora recentemente, né? Pessoas jovens que passaram mal, mas depois em 2, 3 dias já se recuperaram. Eu fui acompanhando, e uma das coisas também que me deixou extremamente triste e me fez aceitar todos esses argumentos. Nessa semana morreu um netinho muito querido, assim, muito querido, de uma amiga muito querida aqui do Guarujá, que também trabalha na área da educação. Uma criança de 6 anos morreu em decorrência do Covid. E isso me assustou de tal forma, porque assim, é uma doença que ela não escolhe mais. Antes a gente falava, é doença de velhinho, tá matando velhinho, então fica velhinho em casa, não sei o quê. E isso está tomando uma proporção tão grande, já atingindo crianças, jovens, né? Pessoas aí fortes até. Então, depois dessa sabatina de mostrar os prós e os contras de todas essas vacinas, de entender também que a gente não deve escolher qual marca tomar, qual tipo de vacina tomar, ele falou que isso é um grande erro. Isso é um grande erro. As pessoas estão fazendo peregrinação por postos, querendo tomar Pfizer, porque a Pfizer, a gente até apelidou que a Pfizer é a vacina dos ricos. O cara quer ir para Miami, como os Estados Unidos está fazendo restrições, então vai sair atrás da Pfizer que você precisa ir para a Disney. Gente, a gente não é momento de ter esse tipo de discussão, não é esse momento de fazer esse tipo de coisa. Então, eu brinco que eu gostaria da rainha, porque se a rainha está de pé, eu quero chegar lá também. Eu brinquei que assim, quando eu vi que eu só vou vacinar ano que vem, eu falei, eu vou fazer aquele turismo lá do prefeito de Nova York. Mas eu gostei do Eu vou pegar minhas milhas que eu estou juntando há tanto tempo, vou lá em Nova York tomar vacina e volto. Eu gostei do argumento desse seu amigo médico, ele falando que você vai pegar uma gripezinha, então a gente não vai morrer da Covid, a gente pode até contrair a Covid. Mas é exatamente o que diz a outra vacina, aquela da gripe que a gente toma todo ano, que diz, você não vai morrer de pneumonia, mas gripe é bem provável que você tenha. Eu preciso passar agora para o Luciano Batista. Luciano, então, e aí? As perguntas pode obrigar o cidadão a vacinar? Não pode. As perguntas do Renan Calheiros, elas não têm importância para o país, né? O Renan está querendo arrumar um jeito de criar confusão. Então ele faz uma pergunta que é óbvio, que ele sabe. Ele é um político tradicional, antigo, tarimbado, malaco. Então ele sabe que perguntar se a vacina tem que ser obrigatória. Como é que tu obriga a pessoa a tomar vacina? É uma pergunta que é para fazer confusão. Inútil, uma pergunta inútil. E tomou uma resposta muito boa, a resposta do presidente da Anvisa. Ele é brigadeiro, não sabia? Ele é médico. Almirante. Ele é almirante. Médico. E é médico. Então ele tomou uma resposta bem legal. E o cara super educado, né, explicou. Nós temos que tomar vacina. A vacina, ela não vai imunizar imediatamente. A gente às vezes, olha, eu não vou. Às vezes eu encontro com um amigo e falo assim, ela dá uma pequena imunizada, a segunda vacina, por ela isso tem complementa, 2 doses. e depois de uns dias, tem um período que aí você passa a estar imunizado. E mesmo assim tem um percentual. Então, de qualquer forma, eu acho que todos nós devemos tomar vacina, né? Sem escolher, porque são todas, uma tem 80, uma tem 70, não dá para ficar escolhendo. A vacina vai diminuir o risco seu e das pessoas que estão ao seu entorno. Então, quando você... E uma prova cabal que as pessoas que estão morrendo, pessoas mais novas, que geralmente são as abusadas, geralmente, não é uma regra de todos. E as pessoas mais... Está caindo o número de óbitos nas pessoas mais velhas, que justamente as que estão sendo vacinadas primeiro. Exato. 90, 80, 70, já está em 60. Está em 61. Então, por isso que está caindo. Não está caindo o índice à toa. Né? Porque, sinceramente, as pessoas estão com o mesmo comportamento. Né? Você encontra com gente na rua de máscara, com gente sem máscara.
você encontra muita gente no metrô, no ônibus. Não mudou essas coisas, né? Porque nos bancos está cheio de gente na fila. Então, o comportamento é o mesmo. O que está fazendo cair a morte, os óbitos, então? É a vacina, gente. Isso é muito claro. Isso é uma coisa bacana que